Olá, tudo bem? O Sr. Dumbell era um dos principais médiums de Kardec. Era o médium que manifestava o espírito Erasto, um dos espíritos mais presentes na codificação e um dos espíritos mais respeitados e mais elogiados por Kardec. Este é o último vídeo desta série. Eu pretendia fazer uma série bem mais longa, mais completa, apresentando todos os principais médiuns e espíritos da codificação de Kardec, mas depois que eu descobri o que aconteceu com o Sr. Dumbell, essa tarefa se tornou impossível, impraticável para mim. Eu fiquei tão estupefato. Confesso que fui até abalado no dia em que fiz essa descoberta, que continuar falando de espiritismo para mim seria um castigo. Essa descoberta acabou apressando o fim dessa tarefa que eu mesmo me impus, né? E consequentemente acabou apressando o fim deste canal. Eu devo essa descoberta aos esforços e à honestidade admirável do pesquisador espírita Carlos Sete Bastos e o seu trabalho no CSI do Espiritismo, é assim que ele chama. Eugene Ali Dumbell, referido na revista espírita como Sr. Dumbell, além de ser o médium que supostamente manifestava o espírito Erasto, ele era vice-presidente da Sociedade Espírita de Kardec e era secretário particular de Kardec. Isso mostra, sem sombra de dúvidas, a proximidade dos dois. Além disso, ele era cunhado do espírito Georges, que teve algumas publicações na revista espírita. Esse espírito Georges, que era cunhado do Sr. Dumbell, em vida ele foi pintor e professor de desenho da Sra. Costel, que foi a médium mais presente na revista espírita, com mais de 70 mensagens publicadas. Essa proximidade entre todos eles, encarnados e desencarnados, prova mais uma vez o que eu venho repetindo insistentemente. A doutrina foi uma construção que se baseou nas ideias e crenças de um grupo de pessoas próximas, alguns deles vizinhos e amigos, que se visitavam, que se reuniam com frequência, que conheciam detalhes da vida uns dos outros e que comungavam dos mesmos ideais e das mesmas crenças. Não há nada que indique que realmente tenha havido comunicações de espíritos. Era uma ação entre amigos. Eu não duvido do fato de que alguns deles realmente acreditassem estar manifestando o pensamento de espíritos, não duvido. Mas o que encontramos são apenas as suas ideias pessoais, né? As suas opiniões, ideias, crenças, ideais pessoais, com seus erros e acertos e os preconceitos e as aspirações típicos da época e do lugar em que todos eles viveram. Nos vídeos em que eu tratei do espírito Hahnemann e da médium através da qual Hahnemann supostamente se manifestava, né, a senhorita Jafé, eu chamei a atenção para a influência que essa dupla, né, médium e espírito, a influência que essa dupla exerceu sobre Kardec a ponto de convencê-lo de que ele era um missionário. A dupla Dumbell e o espírito Erasto também foi decisiva neste sentido, conforme nós vemos nas obras póstumas de Kardec, no título Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Eu disse que o Sr. Dumbell foi muito presente na codificação e na revista espírita, mas a sua participação na revista espírita durou apenas 4 anos, de 1861 a 1865. Um pouco antes da sua saída da revista espírita, o Sr. Dumbell funda o periódico L'Avenir, com temática assim bastante semelhante ao da revista espírita. Kardec chega a comentar de maneira elogiosa o surgimento do L'Avenir.
Mas pouco depois, ao que parece, ao que tudo indica, o Sr. Dumbell se tornou dissidente de Kardec. No L'Avenir, o Sr. Dumbell publica em capítulos o famoso Livro de Erasto, com uma espécie de doutrina paralela ao Espiritismo de Kardec, com algumas divergências importantes. 7 meses depois de publicar o último capítulo do seu livro de Erasto, o Sr. Dumbell tira a própria vida. E eu confesso que não sabia disso. Sabia as outras informações todas, mas isso eu não sabia. E essa descoberta me fez muito mal. Como eu disse no começo do vídeo, eu pretendia fazer uma série mais longa, mas embora eu saiba que a imensa maioria das pessoas sejam espíritas ou pessoas que apenas se interessam por esse tema, embora eu saiba que essa imensa maioria de pessoas não saibam, não conheçam as coisas que eu costumo abordar aqui, para mim, intimamente, é como se eu estivesse batendo em bêbado. E não entenda isso como uma provocação ou como uma espécie de qualquer tipo de menosprezo pelos espíritas. Como eu disse, a maioria nem faz ideia dessas coisas. E é maioria mesmo, né? 99,9999. Mas é como eu me sinto, como se estivesse derrubando um bêbado incapaz de se defender e o espancando. Isso não faz mais nenhum sentido para mim. Entendo que muitas pessoas levem o espiritismo a sério, como eu levei a sério por 2 décadas da minha vida. Entendo que o espiritismo, no contexto de sociedade em que nós vivemos, ainda faz mais bem do que mal. Mas para mim, ele não merece mais nem uma vírgula de credibilidade. Eu já falei em outros vídeos que quando me propus a criar esse canal, o primeiro nome que me veio à mente foi Espiritismo Sem Espíritos. O nome seria incoerente, mas a ideia é essa. Eu vejo muitas coisas positivas na doutrina. Eu leio muitos comentários aqui no canal se referindo aos espíritas, de modo geral, é claro, mas se referindo a eles de maneira negativa, principalmente em relação à hipocrisia. Eu conheci centenas de espíritas. Centenas, de conhecer, de conviver, de conversar, assim, centenas de espíritas. Convivi intimamente, estudando e trabalhando com mais de uma centena. E posso garantir que se essas pessoas com quem eu convivi, se essas pessoas fossem a maioria na sociedade, o mundo seria um lugar muito melhor de se viver. É claro que existe hipocrisia, na ânsia de nos tornarmos pessoas melhores, às vezes, sem querer, acabamos demonstrando certas qualidades que ainda não conquistamos plenamente. Hipocrisia é uma palavra grega, muito utilizada por Jesus para se referir aos fariseus. Hipocrisia quer dizer, o hipócrita, né? Hipócrita quer dizer ator, nada mais que isso. Um hipócrita age como um ator. Um ator decora as suas falas, assim como um espírita esforçado, né? Decora as suas falas, tem tudo na ponta da língua. E um ator representa um papel, assim como não só no caso dos espíritas, mas de qualquer pessoa que gostaria de ser efetivamente de outra maneira, às vezes acaba se comportando, né? Como um ator. Mas o fato é que eu vi muito, mas muito mais bem do que mal no meio espírita em que eu atuei diretamente, o resto eu não sei. Se tirarmos a fundamentação da doutrina, que envolve principalmente o intercâmbio com os espíritos e a teoria reencarnacionista de Kardec, o que sobra é aproveitável. Em alguns casos, não só aproveitável, como muito benéfico e mesmo decisivo para uma melhora significativa da vida de muitas pessoas. O jornal Le Figaro noticiou a morte do Sr. Dumbell. Disse assim: um homem de letras, o Sr. Ali Dumbell,
que dirigiu um estranho jornal, o L'Avenir, Moniteur de Espiritisme, tirou a própria vida neste sábado, no apartamento que ocupou na rua Breda 22. Ele tinha 35 anos de idade e morreu de tristeza, desespero e miséria. Sua mobília seria vendida, talvez o pão estivesse faltando em casa. Não sabendo para onde ir, ele se enforcou com a gravata no sábado às 8 horas da manhã. Seu funeral aconteceu esta manhã em Notre-Dame de Lorette. E Allan Kardec comentou, né, sobre a morte do seu amigo e seu antigo secretário particular, né? Kardec comentou sobre isso na Revista Espírita. Kardec escreveu assim: uma morte que nos surpreendeu, tanto quanto nos afligiu, foi a do Sr. Dumbel, antigo diretor do jornal L'Avenir, ocorrida a 17 de novembro de 1866. Não mencionou que ele foi participante ativo da doutrina e na Revista Espírita, né? Continua Kardec. Suas exéquias se realizaram na igreja de Notre-Dame de Lorette, sua paróquia. A malevolência dos jornais que dele falaram revelou-se nesta circunstância de maneira lamentável por sua afetação em ressaltar, exagerar, envenenar, como se tivessem prazer em revolver o ferro na ferida, tudo quanto esta morte poderia ter de penoso, sem consideração pelas suscetibilidades de família, esquecendo até o respeito que se deve aos mortos, sejam quais forem suas opiniões e suas crenças em vida. Esses mesmos jornais teriam gritado escândalo e profanação contra quem quer que dessa maneira tivesse falado de um dos seus. E no final conclui: acrescentaremos que o morto não deixa filhos e que sua viúva retirou-se para a sua família. Não sei se você prestou atenção na contradição de Kardec. Ele está criticando os jornais que noticiaram a morte do seu amigo. Como é que ele disse aqui? Como se tivessem prazer em revolver o ferro na ferida, tudo quanto esta morte poderia ter de penoso, sem consideração pelas suscetibilidades de família, esquecendo até o respeito que se deve aos mortos, sejam quais forem suas opiniões e suas crenças em vida. Mas ele está criticando o quê? Está criticando aquilo que ele mesmo e os seus amigos médiuns ou supostos médiuns faziam na própria Revista Espírita, em que ele está escrevendo isso. Está criticando o que ele mesmo fazia. Quantas vezes eu já chamei a atenção deste canal para o fato de que tanto o Chico quanto Kardec gostavam de comentar sobre os crimes e tragédias do momento. Dois casos que servem de exemplo estão no vídeo sobre o Espírito São Luís, desta mesma série. Eles liam notícias dos jornais do dia, antes da sessão espírita, e evocavam os espíritos dos envolvidos nas tragédias. E publicavam isso, né? Se nós sabemos isso, é justamente porque foi publicado na Revista Espírita. Será que eles não se davam conta de que poderiam ferir os sentimentos dos familiares desses mortos? Pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? O Sr. Dumbel tirou a própria vida em 1866. 2 anos antes, apenas 2 anos antes, ele tinha uma opinião totalmente contrária a este ato. Eu vou ler um artigo da Revista Espírita do mês de setembro de 1864. Atentado fatal à própria vida, facilmente atribuído ao Espiritismo. O Moniteur, de 6 de agosto, estampa o seguinte artigo que o Siècle reproduziu no dia seguinte. É Kardec quem está falando. Kardec está comentando sobre uma notícia publicada nos jornais locais. A notícia diz assim: ontem, quinta-feira, às 2 horas da tarde, um jovem de apenas 19 anos, filho de um médico, tirou a própria vida em seu domicílio, na Rua dos Mártires, com um tiro de pistola na boca.
A bala fraturou-lhe a cabeça. A morte, porém, não foi instantânea. Conservou a razão por alguns momentos e, às perguntas que lhe eram feitas, respondia que, salvo o desgosto que ia causar ao pai, não sentia nenhum pesar pelo que havia feito. Depois foi tomado de delírio e, a despeito dos cuidados de que o rodearam, morreu na mesma noite, depois de uma agonia de 5 horas. Dizem que desde algum tempo esse infeliz rapaz nutria ideias de tirar a própria vida, presumindo-se, com ou sem razão, que o estudo do espiritismo, ao qual se entregara com ardor, não tinha sido estranho à sua fatal resolução. Os jornais, que noticiaram essa tragédia que nós acabamos de mencionar aqui, os jornais estão sugerindo que o estudo do espiritismo, por parte desse rapaz de 19 anos, que o estudo do espiritismo poderia ter sido a causa da sua decisão de atentar contra a sua própria vida. Agora Kardec faz o seu comentário. Kardec escreve assim: por certo, esta notícia fará o seu passeio nos jornais, como outrora a dos 4 supostos loucos de Lyon, repetida cada vez com o acréscimo de um 0, tamanha a avidez com que os nossos adversários buscam as ocasiões para criticar o espiritismo. A verdade não tarda a ser conhecida, mas que importa? Espera-se que de uma pequena calúnia espalhada sempre reste alguma coisa. Sim, dela algo resta, uma mancha sobre os caluniadores. Quanto à doutrina, não se nota que tenha sofrido por isto, já que prossegue sua marcha ascendente. Você pode observar que em momento algum Kardec lamenta a tragédia. Kardec não está aqui lamentando uma tragédia, uma coisa, um acontecimento funesto, nefasto que aconteceu. Não. A sua única preocupação é que podem associar a morte do rapaz ao espiritismo. Continua Kardec. Nossos cumprimentos ao diretor do Laveni, Sr. Dambel, por seu empenho em informar-se da verdadeira causa do acontecimento. Eis o que diz ele a respeito no número de 11 de agosto de 1864. Agora é o comentário do Sr. Dambel no seu periódico, Kardec está reproduzindo o comentário que o Sr. Dambel fez no seu periódico, no seu jornal, o Laveni. Escreveu assim o Sr. Dambel: confessamos que a leitura desta pasquinada mergulhou-nos na mais profunda estupefação. É impossível não protestar contra a leviandade com que o órgão oficial acolheu semelhante acusação. O espiritismo é completamente estranho ao ato desse moço infeliz. Você vê que o Sr. Dambel segue a mesmíssima linha de Kardec. A sua preocupação é apenas com a reputação da doutrina. Continua o Sr. Dambel. Nós que somos vizinhos do local do sinistro, sabemos perfeitamente que tal não foi a causa desse espantoso ato. Está dizendo que não foi o fato de estudar o espiritismo que levou o rapaz a tirar a vida. É com a maior reserva que devemos indicar a verdadeira causa desta catástrofe, mas, enfim, a verdade é a verdade e nossa doutrina não pode permanecer sob o golpe de tal imputação. Desde muito tempo, esse jovem, que apresentam como ardoroso estudioso da nossa doutrina, tinha fracassado várias vezes nos exames de proficiência exigidos ao fim do curso secundário. O estudo lhe era tão antipático quanto a profissão paterna. Em breve, ele deveria submeter-se a novo exame, mas foi em consequência de uma viva discussão com o pai que, temendo ser reprovado mais uma vez, tomou e executou a fatal resolução. Ele faz tanta questão de defender a reputação da doutrina que não se importa
em acusar o pai indiretamente pela decisão do filho. Isso parece para você uma atitude caridosa? Eu não faria isso. Eu só faria isso se tivesse que depor em juízo, né? Para me defender de uma possível acusação contra mim. Num caso assim, talvez, desculpe. E olha que eu não sou nenhum exemplo de alma caridosa, né? Mas o mais importante vem agora. Continua o Sr. Dumbell. Acrescentamos que se realmente tivesse conhecido o Espiritismo, nossa doutrina o teria detido na queda fatal, ao mostrar-lhe todo o horror que nos inspira o ato de tirar a própria vida e todas as consequências terríveis que tal crime arrasta consigo. E aí ele coloca uma observação. Vide o Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações. Ele afirma que se o rapaz tivesse realmente conhecido a doutrina, não atentaria contra a própria vida, não teria tirado a própria vida. E ele, né, um dos expoentes da doutrina, acabou fazendo a mesma coisa. E esse argumento, né, de que se ele tivesse realmente conhecido a doutrina, você já conhece, né? Deve conhecer, se me acompanha há bastante tempo, certamente você conhece esse argumento. Esse foi um dos argumentos mais utilizados contra mim desde que eu deixei de ser espírita. E será que ele realmente acreditou até o final que se comunicava com espíritos mesmo? Será que ele não se deu conta de que tudo não havia passado de um engano, de uma ilusão, e agora não acreditava mais nas consequências desse ato de tirar a própria vida? O que será que aconteceu? Triste, né? Eu acho triste. Mais do que triste, eu acho trágico. Por alguma razão, depois de tomar conhecimento desse fato, eu me senti desempenhando um triste papel. E eu não quero mais este papel. Eu não me acho um missionário, como Kardec se achava, mas o fato é que dou minha missão por encerrada. Essa missão de questionar o espiritismo, aí olha, chega de bater em bêbado. Eu disse no começo do vídeo que eu devo essas informações, essa informação específica a respeito da forma como terminou a vida do Sr. Dumbell, eu devo isso ao trabalho do Carlos Sete Bastos. Ele e outros estudiosos kardecistas, e é preciso se referir a eles como kardecistas para diferenciá-los dos partidários do EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro. Ele e outros estudiosos kardecistas estão fazendo um trabalho primoroso e meticuloso de resgate histórico da formação da doutrina e dos seus primeiros tempos. Eu admiro muito a coragem e principalmente a honestidade dessas pessoas, né? Por exporem os fatos, os pontos fracos, né, da doutrina, e exporem assim dessa maneira abertamente. Se não fosse pelo trabalho deles, eu provavelmente não tomaria conhecimento disso. Só o que eu sabia era que o Sr. Dumbell tinha fundado Laveni, né, se afastado de Kardec e publicado o livro de Erasto, mas não sabia nada sobre o seu triste fim. Só o que eu não entendo, mesmo não entendo, não consigo entender, é como essas pessoas conseguem continuar acreditando. Mas isso eu tenho que simplesmente respeitar. Muita força e paz para você.